Oi, pessoal! Todo mundo adora uma boa história de amor, não é mesmo? Mas e se a gente olhasse um pouquinho mais de perto? Hoje vamos analisar uma narrativa que vai muito além do romance para a gente tentar descobrir quais são os ingredientes que transformam, sabe, uma paixão de começo de namoro numa conexão de verdade, para a vida toda. Pois é, essa é a grande questão, né? O que será que de fato sustenta uma relação? Para a gente explorar algumas respostas, vamos usar uma história bem interessante. A nossa análise de hoje se baseia neste livro, que conta a jornada da Rita e do Roberto. A gente vai usar a história deles para tentar entender quais são as bases de um relacionamento profundo. Ok, vamos lá. Começando pelo início. Como em muitas grandes histórias, tudo começa meio que por acaso, com um simples trabalho da faculdade. E aqui estão os nossos protagonistas. De um lado, a Rita, uma jovem super focada, cheia de princípios. Do outro, o Roberto, popular na faculdade, mas conhecido por ser um cara bem respeitador. E aí, o destino, ou melhor, o professor, decide que eles precisam fazer um trabalho juntos. E é aí que tudo começa a mudar. E é ali, sabe, entre os livros e as anotações na biblioteca, que a coisa acontece. Aquela colaboração para o trabalho acadêmico vai se transformando em conversas, em olhares e no interesse que já não tinha nada a ver com a nota final. Agora, esse é o ponto-chave. A conexão deles não era só uma atração superficial, não. Ela foi construída em cima de uma base muito sólida de valores que eles foram descobrindo um no outro. A força do relacionamento deles pode ser resumida em 4 pilares. A gente vai ver um por um: integridade, altruísmo, gentileza e humildade. Vamos entender como cada um desses valores não só uniu os dois, mas também preparou o terreno para os desafios que eles ainda iam enfrentar. Bom, o primeiro pilar é a integridade. Sabe, aquela coisa de ter um caráter forte, de fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. É a base da confiança. O mais interessante aqui é o momento exato em que a admiração do Roberto pela Rita vira algo a mais. Ele vê ela defendendo um colega, o David, que estava sendo zoado por usar um tênis rasgado. Essa atitude mostrou para ele que o caráter dela era ainda mais bonito que a aparência. Vamos para o segundo pilar, altruísmo. Aquela vontade genuína de ajudar os outros, sabe? De ter um propósito de vida que é maior do que só olhar para o próprio umbigo. E isso que ilustra perfeitamente como os objetivos de vida deles estavam alinhados. Ela queria usar o esporte para transformar a vida de jovens, inspirada num antigo professor. Ele passava as noites ajudando o pai a distribuir comida num albergue. Os dois queriam servir, ajudar, e isso criou um laço poderosíssimo entre eles. Seguindo para o terceiro pilar, que é tipo a linguagem universal de qualquer relacionamento saudável: gentileza e respeito. São aqueles pequenos gestos que, na verdade, revelam muito, né? Desde o Roberto abrindo a porta da biblioteca para ela no primeiro dia, até o fato dele ter ido falar com a mãe da Rita antes mesmo de convidá-la para sair. Isso demonstrou um respeito enorme não só por ela, mas pela família, pelas raízes dela. Mas claro, nem tudo é perfeito. Todo relacionamento forte passa por testes, e o teste deles veio na forma de uma oportunidade única, que ameaçava separar os dois. E aqui a história dá uma virada. O Roberto consegue a chance de realizar um grande sonho, mas o medo de perder a Rita faz com que ele esconda a notícia. E essa falta de comunicação acaba sendo o estopim de uma crise. Este quadro mostra bem o coração do conflito. Para Rita, um relacionamento é sobre compartilhar tudo, inclusive as dificuldades. Já para o Roberto, o medo de perdê-la foi tão grande que ele preferiu o silêncio. E isso acabou quebrando a confiança entre eles. E então vem essa decisão da Rita. Num ato de amor que é, assim, de uma generosidade imensa, ela termina o namoro. Ela basicamente prefere sofrer a se tornar um obstáculo para o sonho dele. É uma decisão, nossa, muito dolorosa, mas que revela a profundidade do sentimento que ela tinha. Bom, o tempo passa, os sonhos são perseguidos, mas o que acontece quando o passado bate na porta de novo? O Roberto volta da Europa. 2 anos se passaram. Muita coisa mudou, mas algumas talvez não tenham mudado tanto assim. Ao voltar, Roberto percebe que reconquistar a Rita não vai ser tão simples. A vida dela andou, e agora ela tem uma amizade muito forte com o Leandro, um novo colega. O desafio do Roberto agora é se reaproximar e entender se ainda existe algum espaço para ele. E a gente chega ao clímax da nossa análise. O momento da verdade, sabe? A hora de colocar todas as cartas na mesa. E aqui está a confissão que muda tudo. O Roberto finalmente abre o coração e explica o motivo do término da perspectiva dele. Ele revela que a separação não foi por falta de amor, mas por um erro de comunicação, por medo. Com a verdade dita, a reconciliação é completa.
E no mesmo lugar do primeiro beijo, o Roberto não pede só uma segunda chance. Ele pede uma vida inteira. E a Rita aceita. É o fechamento de um ciclo de desencontros, mostrando que aquele amor, construído sobre valores tão sólidos, foi capaz de superar o tempo, a distância e todos os maus entendidos. E assim, a história da Rita e do Roberto nos deixa com essa reflexão. A jornada deles sugere que um amor duradouro é construído sobre pilares como integridade, altruísmo, respeito, mas a pergunta final fica no ar para cada um pensar. Na nossa visão, quais são os valores realmente essenciais que fazem o amor durar?